Estamos muito felizes nesta noite. Queremos agradecer ao Seminário Martin Butzer, a editora Fiel, a editora Vida Nova, Wesley e Marlene, que estão nos apoiando nesse evento. Lá no final, quando nós teremos o nosso momento de confraternização, vocês podem adquirir lá material com desconto, tanto das editoras e também discos e fitas lá do... Fitas acho que nem existe mais, né? Foi longe. Foi só para fazer graça, viu? Esse negócio de fita, porque eu nem sei o que é isso. Tem gente que nem sabe que é fita cassete aqui, né? Nem eu não sei, eu já ouvi falar. Perdi até o... Lembra da fita cassete? É. Botar a caneta para voltar, né? Exatamente. Então, depois vocês poderão adquirir e apoiar esses ministérios. Nós estamos recebendo, nesse final de semana, o pastor Franklin, a sua família, Marilene e a Bia. Fica de pé. Marilene trabalha também com o pastor Franklin lá no seminário. E o pastor Franklin é um conferencista nacional, internacional, diretor do seminário Martin Butzer, vários discos, vários livros. Rapaz. Vários. Ainda bem que não sou eu que vou pregar essa noite, né? É a emoção. Vários livros editados tanto pela Fiel como pela Vida Nova. Nós agradecemos muito a sua presença aqui. Ele estará conosco amanhã novamente às 10 horas e também no culto das 19 horas. E nós vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor possa nos falar através dele. Pai, queremos louvar o Teu nome por tudo que o Senhor já nos proporcionou aqui nesta noite, que o Senhor nos permitiu que nós estivéssemos aqui nesta noite para prestarmos um culto de louvor ao Teu nome. Te agradecemos pelas orações, pelos cânticos, pelo cântico do coral, pelos abraços, por tudo, Senhor. E agora pedimos que o Senhor possa usar o pastor Franklin na entrega da Tua palavra para que ele seja fiel nessa ministração, Senhor. E que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração, para que essa palavra possa produzir frutos, Senhor, nas nossas vidas. Te louvamos por tudo, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, boa noite. Eu não vou explicar para vocês o que é fita cassete nem LP. Queria apresentar bem rapidamente 3 livros. Dessa vez os 3 são de minha autoria. O primeiro é esse curso Vida Nova de Teologia Básica, Teologia Sistemática. Ele é um irmão mais novo e um resumo do livro maior que eu escrevi com meu colega mentor Alan Myatt. Eu vou apresentar ele amanhã de manhã. As palestras de ontem, de hoje à noite, de amanhã de manhã são partes desse livro. A palestra de ontem é parte do capítulo 2 desse livro. A palestra de hoje à noite é parte do capítulo 5, uma seção do capítulo 5 desse livro. E a palestra de manhã é parte do capítulo 6. Então, quem quiser bibliografias, notas das citações, eu recomendo dar uma olhada nesse material. Ele é uma tentativa de tratar a teologia sistemática num nível um pouco mais simples e introdutório. Então, primeira recomendação de hoje à noite. A segunda recomendação é esse livro de História da Igreja. A proposta dele é um pouco diferente. Não é uma apresentação exaustiva da história da Igreja, mas é mais um roteiro para quem quer ter uma visão panorâmica e também dicas para aprofundar suas pesquisas na área de história. Então, ele tem capítulos pequenos, são 75 capítulos. Cada capítulo tem uma média de 2 a 6 parágrafos, mais ou menos. Mas o que torna diferente esse livro é que cada capítulo é acompanhado de algum mapa, tabela, diagrama, para tentar ilustrar o ponto que está sendo tratado. Cada capítulo tem bibliografia bem completinha em língua portuguesa, tanto de livros lançados no Brasil como em Portugal. Você pode usar para aprofundar suas pesquisas. E algo bem diferente é que eu tentei recomendar filmes e documentários para cada sessão.
Então, você está lendo alguma coisa sobre perseguição na história da igreja? Será que tem algum documentário legal sobre perseguições que você pode tentar adquirir para passar na igreja? Então, cada sessão tem essas dicas aí para você poder ilustrar e, eventualmente, usar filmes, séries, documentários como uma forma aí de levar pessoas a tomar gosto pelo estudo da história ou ilustrar o tema que você está estudando, que você está tratando com algum grupo na igreja, ou no seminário, ou na escola. E, por último, esse livreto acabou de sair agora por Vida Nova, foi lançado em final de setembro, Avivamento para a Igreja. Ainda que eu esteja tratando aí bastante na esfera mais pública sobre a relação do crente com a política, o crente com o Estado, a editora Vida Nova vai estar lançando lançará um livro da minha autoria em março, sobre a relação do crente com autoritarismo e totalitarismo, como é que o crente lida com regimes de força, com estados aí que tentam dominar todas as esferas da sociedade. E ainda que eu veja valor nesse tipo de embate, eu vou ficando cada vez mais descrente de uma solução política para nosso país e mesmo para o Ocidente. O que a gente pode notar é que a noção de democracia representativa, de federalismo, liberdade de expressão, liberdade de culto vai cada vez mais sendo eclipsada. E a gente com isso, como a gente se posiciona? Será que não há nada que a gente possa fazer para remar contra a maré? Então, o que eu tento defender nesse livro é que o papel da igreja não só é o combate contra o pecado do Estado, mas, sobretudo, a oração da necessária súplica para Deus, com misericórdia, visitar o seu povo. Um ponto que eu tento colocar aqui nesse livreto é que nós, aqui no Brasil, temos visto alguns avivamentos pontuais. Pela graça de Deus, o Espírito Santo tem visitado igrejas locais do país, mas nós não provamos ainda um grande avivamento como Deus no passado fez na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África do Sul, Holanda, Coreia do Sul, África do Sul, entre outros. A expectativa minha é que quando Deus reavivar seu povo nesse país, Ele vai fazer uma obra entre nós que ainda não foi feita. E isso vai ser suficiente para transformar a nossa cultura também, uma cultura mais justa, mais ética, mais centrada na lei de Deus, mesmo entre aqueles que não são crentes. Então, esse livro aí foi escrito nessa expectativa. Algumas novidades dele, por exemplo, eu tento destacar a obra do Espírito Santo agindo por meio da pregação, mas também do batismo, da Santa Ceia, eventos comunitários, avivamentos chegando para toda a igreja, não apenas para indivíduos. Então, o lançamento aí que saiu agora recentemente por Edições Vida Nova. Posto isso, nós voltamos ao nosso roteiro. Ontem à noite nós tratamos do primeiro artigo dos chamados 5 solas. Nós estivemos tratando somente a Escritura, sola Escritura, e eu tentei destacar bastante o caráter inspirado da Sagrada Escritura. Deus soprou as palavras que nós recebemos aqui como palavra de Deus, e essa palavra dada a nós, não por vontade dos homens, mas por meio de homens movidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, é uma palavra veraz, inerrante, infalível e toda suficiente. Não se espante quando a igreja abandona os outros artigos que nós trataremos hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite. Ela abandona esses artigos quando ela abandona o primeiro artigo, somente a Escritura. Quando a Escritura deixa de ser suficiente, quando a Escritura deixa de ser o fundamento de uma comunidade, todos os outros artigos vão embora junto com esse primeiro artigo. Então, o artigo de ontem é o fundamento, é a base de todos os outros artigos que nós estamos considerando aqui. E hoje nós vamos tratar desse segundo artigo. Achei o meu controle aqui. E o segundo artigo é Solos Christus, somente Cristo, ou somente por meio de Cristo. E o que eu quero destacar essa noite é a centralidade da cruz de Jesus, a cruz de nosso Salvador. Então, o tema de hoje, a centralidade da cruz de Cristo, somente Cristo, somente a cruz. O que eu fiz? Levantar? Não, o contrário. Ligar, ok. Joinha. Ok. Beleza. Acho que agora ligou. Okay. Você sabe, o problema está sempre entre a tecnologia e a mesa, né? Então, ok, vamos lá então. Ponto importante para nós aí é que vivemos numa época que a cruz perdeu seu significado. Eu acho curioso, até mesmo cristãos
e não só católicos, mas também evangélicos, protestantes, se escandalizando com a cruz e com a representação da cruz. Numa pesquisa realizada em 1995, em 6 a 8 países, o símbolo dos Jogos Olímpicos foi identificado por 92% dos entrevistados, o símbolo do McDonald's foi reconhecido por 88% dos entrevistados, os emblemas da Shell e da Mercedes foram reconhecidos por 74% dos entrevistados. E a cruz foi identificada como símbolo da fé cristã por apenas 54% dos entrevistados. Nós vivemos numa era em que a cruz foi não só desacralizada, mas ela vai sendo removida do centro da cultura, do centro do mundo ocidental. Nesse ponto aí, a gente lembra que até mesmo entre os evangélicos, a cruz deixou de ser um elemento central à fé. É curioso como, mesmo em livros escritos por evangélicos que tentam apresentar Jesus, a cruz ela é removida, a cruz é desconsiderada, a cruz não é tratada com a devida seriedade. Fala-se de Cristo como um professor, como mestre, fala-se dos sinais que Cristo operou, dos milagres que Cristo fez no seu ministério terreno, mas a cruz é simplesmente um detalhe, quando é um detalhe. Muitas vezes passa-se direto pela cruz, ela deixou de fato de ser um elemento central para a fé cristã. Então não deve ser surpresa para nós quando a espiritualidade e a própria comunidade cristã ela é desfigurada. E a gente vai tratar desses pontos hoje à noite aqui. Só que antes de entrar propriamente na matéria, a gente tem que lembrar e fixar, na verdade, que a cruz é o centro da fé evangélica. E diferente de ontem, eu não estou pensando aqui em teologia evangélica, mas eu estou pensando na Boa Nova. O coração da Boa Nova é Cristo crucificado pelos nossos pecados, como diz a Escritura, sepultado e ao terceiro dia ressurreto dentre os mortos, segundo a Escritura. A cruz é absolutamente central para a gente. Se você pensa na Escritura como narrativa, você deve ter em mente que a cruz é que domina essa narrativa. Os braços da cruz são sombras que se estendem por tudo que vem antes da crucificação de Jesus e tudo que vem depois da crucificação de nosso Salvador. Alguns eruditos na área de hermenêutica têm retratado a narrativa de forma um diagrama. Então você tem uma primeira linha que fornece ali a introdução, o contexto da história. Depois você tem uma linha ascendente em que toda a história é construída, entretecida para chegar ao clímax. E o clímax é a cruz, e depois você tem uma conclusão, muitas vezes abrupta, e o final da história. Se você pega esse tipo de diagrama que resume uma narrativa, seja um romance secular, mas também a narrativa bíblica, você vai notar que quando você estuda os evangelhos, todo o desdobrar da vida de Cristo é um caminhar em direção à cruz, é uma senda em direção ao Calvário. Não a ressurreição, mas a morte sangrenta daquele instrumento de tortura que era a cruz. E se você tenta olhar a Bíblia, agora abrindo a lente, né, ou pensando no quadro mais amplo, se você pensa na Bíblia como uma grande narrativa, começando com Gênesis 1, Gênesis 2, depois Gênesis 3, onde você tem a promessa de um mediador pactual, mediador de sangue, prometido ali aos nossos primeiros pais no jardim, toda a Bíblia, como grande narrativa, ela encontra seu clímax na morte de Cristo no Calvário, no sacrifício sangrento de nosso Salvador, naquela cruz, em Jerusalém, mais ou menos aí no ano 30, 33 depois de Cristo. Em outras palavras, ao considerar com toda seriedade o texto sagrado, a Bíblia, o que nós descobrimos é que a cruz está no centro da Sagrada Escritura. Tudo mais é preparação para a cruz, e tudo que vem depois da crucificação de Jesus Cristo é desdobramento do significado daquela sexta-feira de Páscoa em Jerusalém, há quase 2000 anos atrás. O que eu quero oferecer para vocês aqui é um resumo do chamado debate de Heidelberg. Esse debate ocorreu 6 meses depois do dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero publicou as chamadas 95 teses, né, diz a tradição que ele pregou na parede ou na porta da igreja do castelo as 95 teses, as chamadas disputas quanto às indulgências. 6 meses depois, Lutero participou de um debate em Heidelberg
com alguns monges, haviam alguns monges, inclusive assistindo esse debate, e nesse chamado debate Heidelberg, ele fez uma distinção entre a teologia da glória e a teologia da cruz. O que ele tentou fazer, na verdade, o que ele de fato fez nesse debate, foi tentar distinguir as corrupções da igreja medieval do que a Bíblia fala em termos de boa nova, de boa notícia, de fé evangélica. E ele fez uma distinção, então, entre teologia da cruz e teologia da glória. Esse debate foi tão impressionante, alguns autores, alguns especialistas em Lutero têm sugerido que esse talvez seja o seu mais importante tratado, o mais importante escrito. Aquele debate foi tão impressionante que Martin Butzer, na época o monge agostiniano, ele vem a se converter no meio daquele debate, ouvindo a exposição da teologia da cruz versus teologia da glória em Martim Lutero. Lutero acreditava que a igreja medieval seguia a chamada escada da glória e não a escada da cruz. O que Lutero, no seu debate, tenta trazer para a gente é aquelas imagens de Babel, em Gênesis 11, versos 1 a 11, e 1 a 9, e Gênesis 28, 10 a 20, a escada de Betel. Você lembra que em Babel os seres humanos tentam construir uma escada para Deus, eles estão tentando montar um zigurate, como era chamado, um tipo de pirâmide, para tentar chegar aos céus pelas suas próprias forças, enquanto em Betel é Deus que constrói a escada, Deus que desce, Deus se dirige a Jacó e Deus dá ordens e comandos para Jacó. Então, para Lutero, a igreja medieval estava tentando construir a escada para a glória por meio das suas próprias forças, por meio da sua própria potencialidade, quando, na verdade, o que a Escritura, de forma consistente, ensina é que há uma escada da cruz, que Deus mesmo constrói e Deus mesmo vem a nós por meio dela. O que Lutero vai destacar é que a igreja medieval, por meio da escada da glória, era um encontro direto com Deus, do jeito bem bruto de Lutero colocar. O que os medievais queriam era ver Deus nu, Deus pelado. E qual é o ponto de Lutero? A questão que Lutero vai destacar é que esses chamados teólogos da glória, ao tentar ver Deus de forma nua, ver o poder de Deus de forma nu ou pelado, eles queriam ter um contato imediato com o próprio Deus. Eles queriam chegar a Deus de forma imediata, sem mediações. E eles supunham que eles poderiam conhecer esse Deus a nu por meio das suas obras de poder, sabedoria e de glória. Mas Lutero vai destacar, sem a cruz, por causa do pecado, o ser humano distorce e perverte aquilo que há de melhor na criação. A gente lembra aqui de Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, quando o apóstolo Paulo lembra que há uma revelação clara de Deus a todo homem, toda mulher, em todo tempo e todo lugar. Os atributos invisíveis, o eterno poder de Deus pode ser percebido na criação. Um erudito tem sugerido uma imagem bem bacana, que Deus, por assim dizer, grava as suas impressões na criação, ele, por assim dizer, ele coloca a sua assinatura na beleza da criação, mas lembrando de Romanos capítulo 1, versos 18 e seguintes, os seres humanos, por causa do seu pecado, eles não só suprimem essa revelação divina, mas eles vão distorcer a revelação divina, preferindo adorar a criatura e não o Criador, preferindo adorar homens, aves, quadrúpedes e vermes. Então o ser humano, sem a cruz, e por causa do seu pecado, ele vai perverter e distorcer aquilo que há de melhor na criação. O ser humano, e a gente vai desenvolver esse ponto daqui a pouco, ele não consegue ver a Deus de forma imediata. Ele precisa da cruz. E a loucura da teologia da glória, ou a arrogância da teologia da glória, é que ela tenta chegar a Deus por meio das suas obras, por meio de algumas escadas que o ser humano constrói, algumas torres que o ser humano tenta construir para chegar a Deus. Lutero vai sugerir que o ser humano tenta sempre construir 3 escadas, seja no passado, seja no presente. A primeira escada que o ser humano tenta construir para chegar a Deus, para tentar ver a Deus de forma imediata, direta, em suas obras de poder, glória e sabedoria, é a chamada escada da especulação. Aqueles que tentam construir essa escada para chegar a Deus vão assumir como um tipo de norma ou critério para conhecer a Deus algum tipo de filosofia. Lutero aqui está pensando especialmente nas universidades medievais, onde se entendia que sem Aristóteles e também sem Platão, as pessoas não conseguiriam conhecer a Deus de forma mais profunda.
estudioso lá na universidade, ele precisaria se esmerar em termos de conhecimento da filosofia grega, de tentar entender o produto que veio até antes da fé cristã, para daí poder compreender a Sagrada Escritura, compreender o próprio Deus também, ou chegar ao próprio Deus. Então Lutero, ele literalmente coloca uma cunha nesse tipo de tentativa de chegar a Deus por meio da apreciação da filosofia. Lutero é extremamente negativo com esse tipo de razão autônoma, uma tentativa de chegar a Deus pela própria mente, pela própria razão não cativa à Escritura Sagrada. Ele, com um jeito dele bem grosso, bem duro, ele vai dizer que esse tipo de razão é um tipo de prostituta, um tipo de madame cativa a Satanás, e ela sempre vai chegar a uma distorção de Deus e nunca ao Deus vivo. Mas esse tipo de escada, a escada da especulação, não está só no passado. Ela é presente também em nosso meio. Aqueles que têm estudado em faculdades ou teologia liberais devem lembrar que muitas vezes teólogos, escritores liberais debocham de um tipo de hermenêutica de amor, que eu mencionei ontem, de você chegar ao texto bíblico apreciando e respeitando. Eles vão dizer que você precisa dominar o existencialismo, marxismo, fenomenologia ou qualquer tipo de filosofia, basicamente europeia, para tentar tornar a fé cristã relevante ou atualizar a fé cristã para hoje. O que você tem aqui é um tipo de esoterismo, um tipo de gnose, onde nós, meros mortais, ao não dominar um tipo de filosofia que está em voga naquele momento, a gente não tem como conhecer Deus, a gente não tem como chegar a Ele. Então você tem aqui um tipo de primeira escada, uma escada que tenta chegar a Deus de forma imediata, uma tentativa de chegar a conhecer a sabedoria de Deus sem mediação, sem passar por Cristo e por cruz, mas pela absorção ou pelo estudo de alguma corrente filosófica que faz algum tipo de sucesso naquele momento. Um outro tipo de escada seria a escada das boas obras. E essa era uma escada muito valorizada na Idade Média, especialmente por algumas ordens monásticas, que se esmeravam em servir em hospitais, se esmeravam em servir em escolas, orfanatos, leprosários, achando que algum tipo de serviço sacrificial poderia levá-los a se conectar com Deus e ter algum tipo de conhecimento das obras de Deus e do poder de Deus. Só que obras meritórias, a gente sabe por meio da Sagrada Escritura, que se degeneram em obras de legalistas ou moralistas. Elas têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Aqueles criados numa tradição mais fundamentalista devem lembrar daquelas regras não escritas que existiam naquele movimento ou naquelas igrejas. O tipo de roupa que você veste, o tipo de corte de cabelo, o tipo de filme que você pode ver ou deve deixar de ver, se você pode ir à praia ou não pode ir à praia, né? Alguns diziam até que a televisão era um tipo de olho do diabo no canto da casa, então você não podia ter televisão. Não na casa, mas dentro do armário, né? Então se escondia, o pastor chegava e escondia a televisão dentro do armário. Mas havia uma ênfase muito forte em obras moralistas. Crente não bebe, crente não fuma, crente não faz isso, não faz aquilo, não come aquilo outro, etc. e tal, supondo que por meio de algum tipo de mortificação, esse crente pode chegar a Deus, pode ter um encontro com Deus, pode ter algum tipo de comunhão, unidade com Deus, mas sempre por meio de boas obras. Mas as boas obras, elas sempre têm essa arrogância em ser meritória e acabam se degenerando em legalismo. Você já deve ter escutado coisas do tipo: eu aceitei Jesus há tanto tempo e nunca me arrependi dessa decisão. A ideia é mais ou menos como esse fiel fez um tipo de aposta com Deus, e até o momento aquela aposta tem dado certo, ele tem se mantido fiel, Deus fez a parte dele, mas ele fez agora também a sua parte, aceitando Jesus, tomando decisão por Cristo, e ele não se arrepende do que ele fez, ele tenta ser muito estrito, e quando você começa a pregar o Evangelho para ele, ele fica chateado, irritado, porque o Evangelho ele coloca em xeque o legalismo e o moralismo. Então, da mesma forma como a escada da especulação também está presente no nosso meio hoje, a escada das boas obras também é presente, especialmente em tradições mais fundamentalistas, com ênfase mais em moralismo e boas obras. E Lutero também ataca a chamada escada do misticismo, que entendia que Deus se revela em intervenções dramáticas, tais como visões, milagres, curas, e na suposição de que a vida cristã é uma constante vitória espiritual. E havia movimentos monásticos, havia grupos de monges
que enfatizavam bastante esse tipo de sinais e prodígios ocorrendo dentro da comunidade cristã. Havia, naquela época, grupos que se flagelavam, alguns monges, inclusive, que se crucificariam, especialmente em tempos críticos, políticos ou sociais, ou mesmo com a peste negra, supondo que por meio da flagelação, por meio de alguma forma de machucar o seu próprio corpo, eles poderiam ter uma visão imediata de Deus. Há várias histórias medievais de monges e freiras narrando suas experiências místicas com Deus, onde eles têm algum vislumbre suposto, né, do poder de Deus, da glória de Deus, da sabedoria de Deus, sem mediação. Mas essa escada também está presente no nosso meio, em grande parte do pentecostalismo, também entre carismáticos, também entre neopentecostais, onde se supõe que, subindo ao monte e fazendo algum tipo de oração de poder e usando as palavras corretas, essa pessoa pode ter um vislumbre do poder de Deus, um vislumbre da glória de Deus, uma ação... Opa, esse não é meu. Tocou aqui, o meu está desligado. Algum tipo de vislumbre do poder de Deus. Vocês já devem ter escutado histórias desse tipo, pessoa orando e um tipo de garoa ali no monte, de repente para aquela garoa e a pessoa vê algum tipo de luz, algum vislumbre de um ser angelical ou alguma ação poderosa de Deus, algum vislumbre do poder de Deus naquele momento. O ponto aqui que a gente tem que destacar é que cada uma dessas escadas, a escada da especulação, a escada das boas obras, a escada do misticismo, é uma tentativa, a partir do ser humano, de chegar ao próprio Deus. É o ser humano que, por assim dizer, marca o lugar onde ele quer chegar ao próprio Deus. E se você notar, essas três escadas, a escada da especulação, das boas obras, do misticismo, começa com o ser humano e permanece com o ser humano na medida que o ser humano se vê como tendo algum tipo de potência, algum tipo de capacidade para chegar a Deus pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos ou inteligência, ou mesmo pelos vislumbres que ele tem da intervenção divina, milagres, curas, etc. e tal. Só que Lutero vai lembrar, mais uma vez, e aí você tem um quadro famoso aí da Renascença, da Torre de Babel. O fim dessas escadas é confusão. E se você notar, grande parte da igreja hoje, especialmente em seus líderes, eles não conseguem mais falar a mesma linguagem, porque me parece que por trás de muito do esforço desses líderes está essa tentativa de Deus ver Deus a nu, chegar a Deus pelas obras de poder, as obras de sabedoria, a tentar chegar a Deus por escadas da glória e não pelo lugar onde Deus marca o encontro conosco, o encontro que Ele quer ter com a gente. Então, Lutero, ele ataca a teologia da glória como esforço idolátrico para chegar a Deus. Um ponto importante aqui, talvez soe estranho ou diferente para alguns de vocês, é que Lutero é muito resistente em chamar o cristianismo de religião. Para Lutero, a base dessas tentativas de chegar a Deus para ver a glória dele, essas escadas, é justamente o esforço religioso. A ideia que Lutero quer transmitir é que a religião ela é idolátrica na sua própria raiz. É o ser humano tentando chegar a Deus pela sua própria potência, pela sua própria força. E, na verdade, o cristianismo não seria religião, porque é Deus mesmo que vem a nós, é Deus mesmo que nos encontra, e como a gente vai ver daqui a pouco, Ele nos encontra no sacrifício sangrento, no propiciatório, em meio à dor e fraqueza. Continuando então, a gente pode destacar que, antes da queda, o homem era capaz de conhecer a Deus de modo direto, ou de forma direta ou imediata. A gente lembra que Deus andava com Adão naquele jardim, o homem comungava com Deus revelado no jardim, mas alguma coisa aconteceu. Gênesis 3 lembra que nossos pais caíram, e a queda deles não só rompe a relação de parceria que havia entre homem e mulher, mas rompe a parceria de homem e mulher com a criação, e rompe a parceria de homem e mulher criados à imagem de Deus com o próprio Deus. Há uma ruptura completa da relação dos seres humanos com Deus, dos seres humanos entre si e dos seres humanos com a criação. Com a queda, tudo muda. Não só há uma perda de liberdade dos seres humanos, mas os seres humanos agora se desconectam entre si
com a criação e com o próprio Deus, e mais do que isso, os seres humanos se desconectam com o que eles são da forma mais profunda. Há uma luta interna, como a gente vê em Gênesis 3, dentro do ser humano. Com isso, o ser humano ele não consegue mais ver a Deus de forma imediata. Você lembra que quando os nossos primeiros pais eles caem em si do que aconteceu ali no jardim, eles se vestem de folhas. E aquele tipo de vestimenta ela é rejeitada. E eles têm que ser agora revestidos com um animal que foi sacrificado, um tipo de expiação que já é feita já em Gênesis capítulo 3. Com a queda, então, os nossos primeiros pais, eles não só se tornam escravos do pecado, eles não apenas morrem espiritualmente, mas a prova de que eles morreram espiritualmente é que agora eles vão morrer fisicamente. Pascal diz que a doutrina do pecado original é a única doutrina que não precisa ser provada, porque nós experimentamos ela em nossa própria existência. Nós não conseguimos transcender a nossa natureza pecaminosa e caída, e a prova de que nós somos escravos dos nossos delitos e pecados e transgressões é que nós estamos fadados à morte. Nós não temos como escapar desse último inimigo. E essa morte física lembra que todos nós nascemos em morte espiritual. Se tudo mudou em Gênesis 3, como esses seres humanos, Adão e Eva, e sua prole, todos que vêm depois deles, podem conhecer a Deus e ter comunhão com Deus? Alguma coisa mudou. Alguma coisa foi profundamente bagunçada na história redentiva. E agora, nossos primeiros pais, e todos nós com eles, não conseguimos mais ver Deus de forma imediata. A comunhão foi rompida. O homem não tem mais como conhecer a Deus. O Deus revelado agora se torna o Deus oculto. Ele se esconde agora do ser humano. E a única maneira, e a gente aprende isso de Gênesis 3 até Apocalipse 22, a única maneira pelo qual a comunhão destruída pode ser restaurada é por meio da redenção. É necessário agora um sacrifício de sangue, isso já é ensinado para a gente em Gênesis 3. Nossos primeiros pais são vestidos de vestes de animais mortos, houve um derramamento de sangue para que Deus voltasse a falar com nossos primeiros pais, e já em Gênesis 3 Deus promete que o descendente da mulher esmagará a serpente, ainda que momentaneamente ferido por ela. De um lado, não há mais a possibilidade de ter uma comunhão direta com Deus, a tentativa de chegar a Deus por misticismo, por legalismo, por especulação agora é loucura, fadada à confusão e à bagunça, mas do outro lado, é necessário que a gente seja coberto por um sacrifício redentivo, para que a gente venha a ter comunhão com Deus. Então, de uma forma muito séria, ainda que no Antigo Testamento Deus opere por meio de intervenções milagrosas, miraculosas, Deus opere por meio de conquistas militares, vitórias extraordinárias que a gente lê no Antigo Testamento, ainda que hajam templos e palácios do Antigo Testamento, o lugar onde Deus encontra o seu povo é o propiciatório. Eu queria ler com vocês Êxodo 25, verso 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. A partir da queda, o lugar de encontro entre Deus e os seus é o propiciatório, é o lugar de sacrifício, onde Deus garante redenção, onde Deus garante um sacrifício propiciatório, expiador para o seu povo. E o Novo Testamento reafirma esse ponto. A gente pode pensar em vários textos bíblicos, mas um texto bem impressionante para a gente, 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 e 21. 2 Coríntios 5, versos 19 e 21. A partir do Novo Testamento, o lugar de encontro último entre Deus e seu povo é a cruz de Cristo. Paulo diz... Eu vou destacar só algumas frases aí que são importantes. Verso 18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Depois, verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E presta atenção, a gente vai voltar a esse ponto amanhã de manhã.
não imputando aos homens as suas transgressões. E final do verso 20. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A partir da queda, Deus agora está oculto. Nós não temos como chegar a Deus de forma imediata. A gente não tem como pretensiosamente construir escadas de especulação, boas obras, misticismo para chegar a Deus. Essas escadas são idolátricas, e essas escadas sempre terminam em confusão, balbúrdia de vozes que não se entende. A partir da queda, Deus vem a nós por meio da propiciação. Deus vem a nós por meio de redenção. No caso agora, a partir do Novo Testamento, Deus vem a nós por meio do sacrifício de Cristo no Calvário. É por meio da morte de Cristo na cruz que Deus nos encontra. E a gente entra no segundo ponto. O que vem a ser a teologia da cruz? A teologia da cruz destaca que só conhecemos a Deus no lugar onde ele se ocultou, na cruz, com seus sofrimentos, considerados fraqueza, e aqui eu cito o texto bíblico, loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meus irmãos e irmãs, isso aqui para mim é sensacional. Deus simplesmente coloca de cabeça para baixo todas as nossas pretensões, toda a nossa arrogância, toda a nossa tolice de tentar chegar a Deus por meio de especulação, moralismo, misticismo, de tentar chegar a Deus por meio das suas obras de poder, de glória, curas extraordinárias, abertura do Mar Vermelho, etc. e tal. Deus vem a nós em fraqueza e em derrota. Deus é conhecido não na força, mas na fraqueza, não na demonstração de poder, mas na exibição da graça que sofre na cruz, a fim de redimir o homem do pecado e da morte. E nenhum outro credo, nenhuma outra religião ensina isso. Em fraqueza, Deus vem a nós. Não em demonstração de poder, curas, sinais, prodígios, milagres, mas na morte sangrenta do Filho no Calvário. Como Paulo diz em Atos 20, 28, onde Deus compra a igreja por seu próprio sangue. Uma expressão muito forte, tem desafiado os eruditos. Alguns têm sugerido, na verdade, trocar Deus por Cristo, dada a força desconcertante da afirmação, mas nós nos encontramos com Deus, na fraqueza de Deus, onde Ele derrama sangue para comprar a igreja. Deixa eu citar Lutero aqui. Ele diz o seguinte: assim, não basta nem adianta ninguém conhecer a Deus em glória e majestade, se não o conhece também na humildade e na ignomínia da cruz. Nota, Lutero, no seu debate, ele não está dizendo, eu muito menos, de que Deus não é poderoso, Deus não faz sinais e prodígios, não é esse o ponto. A palavra primeira é a morte de Cristo no Calvário. A palavra primeira é a revelação da fraqueza de Deus no lugar de pecadores, em favor de pecadores. Quando nós recebemos Deus em fraqueza, aí sim os grandes sinais de poder e glória e triunfo de Deus fazem sentido. Mas do outro lado, nós não temos como chegar a Deus se não passarmos pelo lugar de propiciação, que é o sacrifício de Cristo no Calvário. Continuando. O perigo da teologia da glória é que essa conduz à justiça pelas obras e realizações pessoais. E, para mim, isso é o mais interessante. Quando nós começamos a magnificar a cruz, quando nós levantamos o Cristo crucificado diante da comunidade, você pode notar que algumas vezes pessoas muito estritas, pessoas muito moralistas, pessoas muito certinhas vão ranger os dentes contra o crucificado. Não, isso é muito forte, isso é comida muito pesada para a gente. Falar de Cristo crucificado? Não, vamos falar de Cristo ressuscitado. Cristo crucificado é meio vergonhoso, não faz muito sentido. Isso é coisa de católico. Deixa isso de lado. Vamos falar do que Deus está fazendo conosco hoje, vamos dar algum testemunho de uma cura, um sinal que Deus fez pela gente. A cruz esvazia a nossa pretensão. A cruz esvazia a nossa arrogância. A cruz esvazia a loucura nossa de tentar chegar a Deus pelas nossas próprias forças, legalismo, pretensa piedade, inteligência e por aí vai. A
A teologia da cruz repudia as realizações do homem e afirma que Deus faz tudo para efetivar e preservar a salvação. A gente vai examinar daqui a pouco um texto bíblico e eu espero destacar para vocês um ponto em que a cruz não abre a possibilidade de nós sermos salvos. O que Cristo fez no Calvário, de forma clara e decidida, alcança aquilo que se propôs. Aqueles pelos quais Cristo morreu são de fato justificados, propiciados, redimidos e reconciliados. A cruz não é potência, a cruz não é possibilidade, mas o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo sangrento no Calvário é completa, ela foi totalmente realizada, vitoriosa, por assim dizer. Eu vou voltar a esse ponto já já. Como Lutero diz, o amor de Deus não acha, mas cria aquilo que lhe agrada. O amor do ser humano surge a partir do objeto que lhe agrada. Em outras palavras, o amor de Deus não nos acha, mas cria aquilo que lhe é amável, aquilo que ele se compraz. E do outro lado, o nosso amor surge a partir do amor de Cristo infundido ou colocado em nossos corações. Por isso, de forma consistente com o ensino do Novo Testamento, a gente precisa afirmar que Deus é conhecido e adorado na cruz e somente na cruz. E um texto-chave para nós aqui é Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Paulo, usando a linguagem militar da época dele, provavelmente tendo em mente algum desfile militar, ele diz o seguinte, Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, o que já é surpreendente. É cruz que perdoa os nossos pecados. Na cruz, todo escrito de dívida que havia contra nós foi apagado, foi obliterado. Mas Paulo vai além. Ele diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus é conhecido na cruz. Deus é adorado na cruz. Por quê? Porque na cruz nós somos completamente perdoados. A gente vai desenvolver esse ponto amanhã de manhã, mas aqueles que confiam no sacrifício de Jesus, aqueles que descansam na morte de Cristo na cruz, têm, ao estender suas mãos vazias para Cristo, todos os seus pecados perdoados, todos eles cobertos. Eles não ofendem mais a Deus. O Deus que era o Deus da ira contra o pecado desses, agora é o Deus de amor, o Deus que derrama todo o seu favor, toda a sua graça sobre aqueles que confiam no crucificado. Mas do outro lado, e aqui que é o surpreendente, e a gente tem que destacar esse ponto aqui em Paulo, a morte de Cristo é vitoriosa até mesmo sobre o diabo e os demônios. Eu creio que vocês já devem ter escutado frases, clichês, na verdade, do tipo, quando Cristo morreu na cruz, o diabo se viu vitorioso. Quando Cristo foi ressuscitado, o diabo se viu derrotado. Na fraqueza de Deus, na derrota de Cristo, ele vence o diabo. Esse é o ponto de Paulo aqui. A linguagem é toda militar. A linguagem remete a gente aos desfiles de triunfo em Roma, onde o general ia à frente, na sua biga, um escravo ia segurando uma coroa acima da sua cabeça, o escravo ia sussurrando para aquele general, você é mortal, você é mortal. As tropas vinham desfilando atrás dele com a armadura toda polida, escudos, lanças, capacetes brilhando, vinham todos os bárbaros derrotados lá no final do desfile de triunfo, e no final de tudo, muitas vezes pelado, vinha o líder rebelde, o líder daqueles bárbaros. Paulo parece pegar essa imagem do desfile de triunfo e comunicá-la, decalcá-la na cruz. O Deus crucificado, Deus que derrama sangue no lugar da igreja, em favor da igreja, esse venceu o diabo no Calvário. A fraqueza de Deus é a vitória dele sobre Satanás. E a nossa vitória sobre o diabo se nós estamos em Cristo. Nesse sentido, aqueles que são cobertos pelo madeiro, aqueles que descansam no Cristo crucificado, não têm apenas todos os seus pecados perdoados, mas eles já são, nesse lado da existência, vitoriosos sobre o diabo. Nós não temos por que temer Satanás.
Uma escritora brasileira, alguns anos atrás, começou a ensinar que crentes podiam ficar endemonizados. E a frase lapidar do livrinho dela, publicado por uma organização missionária aqui no Brasil, é que o crente que crê que o diabo foi derrotado na cruz no passado, crê no triunfalismo vazio. Isso é loucura. Ela não entendeu o escândalo da cruz. Ela não entendeu o que Cristo de fato fez no Calvário. Na fraqueza de Deus, na derrota de Deus, nossos pecados foram apagados. Todos eles. E o diabo foi derrotado na cruz. Indo avante, Lutero vai destacar que somente aqueles que sustentam e ensinam a teologia da cruz merecem ser chamados de teólogos. Um pregador, um professor, um escritor que não ensina a teologia da cruz, ele não deve ser respeitado como um teólogo de verdade. Ele escreve: não se pode designar condignamente de teólogo quem enxerga as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as por intermédio daquelas que estão feitas, mas sim quem compreende as coisas visíveis e posteriores de Deus, enxergando-as pelos sofrimentos e pela cruz. Por isso o lema de Lutero era: pregação única coisa, a sabedoria da cruz. A teologia de Lutero, então, foi uma teologia centrada em Cristo crucificado, e uma teologia que quer ser evangélica, isto é, uma teologia das boas novas, ou ensinar de fato as boas novas, precisa destacar a crucificação de Cristo, a chamada teologia da cruz. Alguns pontos para reflexão, e a gente vai caminhando para o final aqui. Primeiro, pensar na relação da cruz com a salvação. Quando a gente pensa no nosso pecado, nossa situação de miséria diante de Deus, nossa escravidão, o vício existencial ao pecado, o fato de que nós fomos nascidos e criados em transgressões, iniquidades e pecado, a gente lembra que a gente estava preso a um problema que nós não tínhamos como resolver. Um problema que precisa desesperadamente de solução. O ser humano pecador precisa ser justificado, redimido e perdoado. Só que para nós, e a gente dá graças a Deus por isso, esse problema foi resolvido por Cristo, pelo seu sacrifício do Calvário. Por meio da morte de Cristo, nós recebemos tudo aquilo que a gente precisa para entrar na relação correta com Deus. E aqui a gente pode dar uma olhada em Romanos 3, versos 24 a 26, que alguns eruditos têm sugerido são os versos principais da Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 3, versos 24 a 26. Deus solucionou um problema que a gente não tinha como resolver. Nós éramos mortos, ou estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. Nós não tínhamos como transcender essa situação de miséria diante de Deus. Mas Deus veio a nós, em fraqueza, no sacrifício de Cristo na cruz, e resolveu esse problema. E o que Cristo oferece àquele que crê nele? Versos 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por Deus ter, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo justificador daquele que tem fé em Jesus. Amanhã a gente vai trabalhar a relação de graça e fé, mas o ponto aqui é que Cristo no Calvário, ele de fato coloca na conta daquele que crê em Jesus como seu Salvador, justificação, redenção e propiciação. Não tem tempo aqui de desenvolver essas três palavrinhas, mas são palavras centrais para a gente entender o mistério da cruz. Em linhas gerais, aquele que crê em Jesus, ele é declarado justo. Ele é contado com um homem ou uma mulher completamente reto, não por seus méritos, não por suas boas obras, mas por causa da obediência perfeita de Cristo, por causa da justiça de Cristo perfeita. Não sei se você consegue captar o poder desse ponto, mas o fato é que se você crê em Jesus Cristo, se você confia em Jesus, todos os seus pecados foram perdoados. E mais do que isso, você agora é considerado como homem ou uma mulher completamente justo e reto. Mais uma vez, não pelos seus méritos, não pelas suas tentativas de chegar a Deus pelas suas próprias forças, mas por causa do sacrifício de Jesus no Calvário. Outro ponto, nós somos redimidos de fato. Nota que Cristo não abre a possibilidade de redenção, ele redime aqueles que creem nele. Nós somos comprados do maldito mercado de escravos. Nós não pertencemos mais ao pecado. Nós não pertencemos mais à maldição da lei. Nós não pertencemos mais a Satanás. Nós somos comprados, nós somos redimidos por Jesus Cristo.
E aí vem a palavra propiciação, uma palavra bem desafiadora. A ideia aqui é que a ira de Deus, que era contra nós, foi completamente satisfeita por esse sacrifício sangrento no Calvário. Cristo não está mais irado, Deus não está mais irado com aqueles que confiam em Jesus Cristo. Por isso é impróprio a gente dizer que Deus está irado com crentes. Deus disciplina crentes, mas Deus não está mais irado com esses crentes. Deus está irado com aqueles que não creem em Jesus. Quem crê em Jesus já tem a vida eterna. Aquele que não crê nele, a ira de Deus permanece sobre aquela pessoa. Um tipo de nuvenzinha negra, cheio de raios e trovões, pairando sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo. A ira foi removida. É isso que Cristo fez no Calvário para aqueles que confiam nele. Deus não está mais irado contra eles. Agora, o amor de Deus é derramado sobre esses por meio do Espírito Santo. Em outras palavras, a cruz lembra que Deus fez tudo o que nós precisávamos para sermos salvos. Nós não fazemos nada. Nem mesmo a nossa fé é obra meritória. Amanhã de manhã eu quero tratar da fé como um dom de Deus. Um dom que Deus infunde em nossos corações. Ele exige fé da gente. A gente não consegue ter fé em Deus. Ele que tem que nos ajudar por meio do Espírito a colocarmos nossa confiança em Jesus Cristo. Nesse sentido, Deus faz tudo o que nós precisamos para nós sermos salvos. A cruz lembra que a salvação é sola gratia, somente pela graça. Nós não ajudamos Cristo na sua obra de sacrifício no Calvário. Ele fez tudo que nós precisamos. E como ele é o Deus homem, o que ele fez tem valor eterno. Paulo aqui, ele diz que Deus foi tolerante e deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Em outras palavras, o que Paulo está lembrando aqui é que essa obra de Cristo, de expiação, de redenção, de justificação, de propiciação, ele vai dizer mais adiante, em Romanos 5, de reconciliação, ela tem valor, inclusive, para o que foi feito no passado. A gente aprende em Hebreus 11 e 12 que todos os nossos heróis da fé tiveram em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Ele que infundiu fé naqueles heróis, o coração daqueles heróis, e ele que sustentou aqueles heróis até o fim dos seus dias. Então, a gente precisa destacar a teologia da cruz, nós precisamos destacar a escada da cruz, porque a cruz é essencial para a salvação. A gente não chega a ter paz em nosso coração, a gente não tem senso de ter comunhão imediata com Deus, se não for por meio da cruz. E a relação da cruz e a igreja? Há alguma ligação entre a cruz e a igreja? Sim, há. Quando a cruz deixa de ser central à igreja, essa igreja deixa de ser igreja e se torna uma mera caricatura. A gente tem que lembrar de Apocalipse 3:20, um texto muito mal empregado e abusado. Jesus está fora da igreja. O texto não é evangelístico. A igreja se reúne, a igreja está tendo a ceia do Senhor, a ceia onde Cristo deveria estar presente, alimentando com seu corpo e sangue aqueles comungantes, mas surpreendentemente Cristo está à porta daquela igreja. Ele bate à porta daquela comunidade, querendo entrar e cear junto com aquela comunidade. Quando o crucificado deixa de ser central a uma igreja, essa igreja se torna uma caricatura. Talvez o exemplo mais dramático vem da Segunda Guerra Mundial, a grande tragédia do século XX. Muito do que a gente enfrenta hoje em termos de terrorismo, crise do Oriente Médio, tem sua origem da Segunda Guerra Mundial, na destruição que nasceu daquele conflito. Mas o ponto para nós importante aqui é que a Alemanha era um país basicamente cristão, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. 80% da população alemã se via como comungante, cristãos comungantes, seja da igreja protestante ou da igreja católica, mas a igreja evangélica, especialmente a igreja evangélica, foi conivente, ou silenciou diante da ascensão do nazismo, e isso é que conduz a Europa à Segunda Guerra Mundial. Por quê? O que aconteceu? O triste é que a teologia liberal, que eu toquei de passagem nela ontem, dominava grande parte das igrejas luteranas e reformadas e também as faculdades teológicas da Alemanha. Essa teologia liberal afirmava a centralidade do homem e declarava que a cruz era escandalosa e irrelevante. Deus é Pai, todos somos irmanados, e na medida que o tempo passar e haver progresso científico, tecnológico, haverá um tipo de milênio onde todos agora seremos irmãos e haverá paz para todos. A Segunda Guerra Mundial colocou em xeque todo esse ensino liberal. Só que o problema é que a igreja abraçou essa teologia liberal. A igreja destacou a teologia liberal em detrimento da revelação de Deus nas Escrituras, reinterpretando a cruz,
e se colocando a serviço de um partido político. Como o autor sugeriu, a cruz latina foi trocada pela cruz gamada. Lembra que o símbolo do nazismo, a suástica, um tipo de cruz partida, ela foi colocada no lugar da cruz latina, que geralmente retrata o sacrifício de Jesus Cristo. Porque a igreja, então, deixou de lado a cruz, deixou de lado a revelação de Deus nas Escrituras, ela se tornou simplesmente um braço do partido. Muitos pastores andando com o bottom do partido nazista no peito. Algumas vezes, ao lado da cruz, era colocada a bandeira do partido nazista. Nesse sentido, então, a cruz julga a igreja, onde ela se torna orgulhosa, onde ela se torna triunfante, segura, presunçosa, e a cruz chama a igreja a voltar para o crucificado. A igreja existe para apregoar Cristo crucificado. Como nós lemos em 2 Coríntios 5, 20, Deus nos chama como embaixadores, logo a gente não tem o direito de mudar a mensagem cristã, e a nossa mensagem, a única mensagem que nós temos para o mundo, a partir da igreja, é pregar Cristo crucificado, que nos reconcilia com Deus, como o único caminho de reconciliação com Deus. Por isso, a função dos pregadores é pregar a cruz. Daqui a pouco eu vou destacar de onde eu tirei algumas imagens aí desses slides, mas você tem João Batista com a Bíblia aberta, o cordeiro aos seus pés carregando o madeiro, carregando a cruz, e daqui a pouco você vai ver João Batista apontando para o crucificado. Qual é o critério de uma pregação? O critério de uma verdadeira pregação não é se ela joga a gente para cima, melhora a nossa autoestima, dá alguma direção para o nosso dia a dia. O que julga uma pregação, se ela é pregação de fato genuína, essa pregação, essa prédica aponta para Jesus Cristo crucificado como aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lutero tem uma palavra muito dura para aqueles pregadores que tentam bagunçar a pregação. Num dos seus sermões em Filipenses, ele diz o seguinte, presta atenção, segura na cadeira aí, ok? O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho, e o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Isso surpreende. Lembre-se de que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que, dia a dia, desviar e violar almas recém-nascidas do batismo, cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente e não fisicamente, como num bordel, ninguém os observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Nesse sermão, de forma bem provocadora, ele vai perguntar o seguinte: você sabe por que os raios geralmente caem sobre as igrejas católicas? Porque o evangelho não é pregado nelas e aquilo ali é a manifestação do desprazer e da ira de Deus contra aquelas comunidades. A verdadeira pregação aponta Cristo crucificado. A verdadeira pregação, ela coloca a gente na comunidade, Cristo sendo torturado, o homem de dores sendo desfigurado no madeiro, morrendo no meu lugar e no seu lugar, morrendo no lugar dos piores pecadores, não apenas em favor de pecadores, mas de forma cabal e muito real no lugar de pecadores. Então, a verdadeira pregação aponta para Cristo. Uma igreja desfigurada não é só quando ela abandona a cruz, mas quando deixa de haver pregação realmente centrada na cruz. E último ponto aí, qual a relação da cruz com o mal? Um ponto muito importante para a gente é que o poder de Deus da Sagrada Escritura não é representado por espada, carruagem ou palácio, mas pela cruz associada à infâmia e ao fracasso. Cristo crucificado nos ensina que Deus deliberadamente escolhe ficar ao lado das pessoas em sua dor. Esse é um ponto vital para a gente aqui. É muito interessante você estudar sobre o Holocausto, e algo que alguns eruditos do Holocausto têm notado é que aqueles que perderam primeiro a fé naquele morticínio horroroso dos campos de extermínio foram os intelectuais, judeus secularizados, muitas vezes conectados com a esquerda, com o marxismo. Foram os primeiros, inclusive, a servir naqueles Sonderkommandos, em que alguns judeus ajudavam a levar outros judeus para os fornos crematórios e depois tiravam roupas, dentes, cabelos para serem usados na máquina de guerra nazista. Aqueles que perseveraram na fé dos seus pais geralmente eram judeus simples e devotos conectados às suas sinagogas.
eles entendiam que Deus fica do lado daquele que sofre. Elie Wiesel, num dos seus livros, chamado A Noite, ele vai dizer, ele conta uma história que acontece em Auschwitz. Uma pessoa é assassinada na frente de um grupo de judeus. Ela tentou fugir daquele campo de extermínio e ela é levada, na verdade 2 pessoas são levadas diante daquele grupo e elas são colocadas diante daquele grupo e um sargento SS simplesmente dá um tiro na nuca de cada uma delas para servir de exemplo que ninguém deveria fugir daquele campo na Polônia. E enquanto aquelas 2 pessoas estão sendo executadas, alguém pergunta, onde está Javé? E no meio daquele silêncio, alguém diz, ele está onde sempre esteve, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão padecendo. A gente já vê isso no Antigo Testamento, mas isso fica muito evidente quando a gente medita na cruz do Calvário. Deus vem a nós não por meio de especulação, moralidade e boas obras. Deus vem a nós no sacrifício remidor do Calvário, em despojamento, em fraqueza, em aparente derrota. E quando a gente medita na cruz, a gente lembra que Deus fica do lado daqueles que sofrem. Deus se identifica com aqueles que sofrem. Por isso, Dietrich Bonhoeffer, um dos grandes escritores do século XX, que foi martirizado faltando 10 dias para terminar a Segunda Guerra Mundial, ele escreveu da prisão em Tegel, em Berlim, só o Deus que sofre é o que pode ajudar. A cruz lembra que não há um único sofrimento que a gente padeça que Deus em Cristo não tenha padecido. Aqui eu lembro de Joni Eareckson Tada. Eu sou da época que os jovens adolescentes liam uma literatura um pouco melhor do que se lê hoje na igreja. A Joni, ela era adolescente, mais ou menos 17 anos, ela estava num acampamento, queria se exibir para os seus colegas adolescentes, ela resolveu pular de uma cachoeira num lago e calculou-se mal ali a profundidade do lago. Quando ela bate no fundo da cachoeira, ela fica tetraplégica e ela passa um bom tempo com raiva de Deus, muito irada com Deus, porque ela entendia que Deus estava tratando ela de forma muito dura. Ela agora não conseguia mexer mais nada do pescoço para baixo. E ela estava deitada numa cama, e uma amiga dela vai visitá-la, e aquela amiga, com muito tato, não sabe muito bem o que dizer para Joni, e lá pelas Santas ela diz o seguinte, você já parou para pensar que Cristo ficou paralisado no Calvário? E a Joni, no seu livro, ela disse que aquilo ali foi como se um raio de sol tivesse brilhado sobre ela. Ela entendeu que Deus veio a ela não em poder, não em sinais e curas e prodígios miraculosos, mas Deus se dirigiu a ela na cruz, em identificação com o sofrimento dela. Nesse sentido, o Cristo sofredor não nos abandona a todos nós, Ele sempre está conosco, tudo que a gente passa. Ele é nosso companheiro de sofrimento. E agora sim, da mesma forma que Ele triunfou sobre a morte, na sua ressurreição, nós, de um lado, somos confortados pelo seu sacrifício, pela sua identificação com nossa dor e nosso sofrimento, mas nós arrancamos esperança da sua vitória sobre a morte. Assim como Ele abriu o caminho, sendo a primícia dos que dormem, assim seremos nós no último dia. Seremos ressuscitados entre os mortos. Nós provaremos o triunfo de Cristo sobre a morte. Ele matou a morte por meio da sua morte. Nós venceremos esse último inimigo no dia vindouro, quando Ele voltar em glória. Ele vai nos conduzir a um lugar onde não haverá dor, pranto, tristeza e sofrimento. Mas nota, tudo tem como centro a morte de Cristo no Calvário. É por meio da teologia da cruz, por meio do sacrifício sangrento de Cristo no Calvário, que nós somos estabelecidos como novos homens, novas mulheres. Nós somos ajuntados na igreja para magnificar o crucificado. Nós somos apresentados ao crucificado por meio da pregação. E nós somos confortados pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Eu estou usando alguns trechos aí alguns pedaços aí de um quadro que eu amo muito, o quadro da crucificação, pintado por um luterano chamado Matthias Grunewald. Depois você pode entrar na internet e tentar ver os detalhes desse quadro. Mas no quadro você tem Cristo crucificado, você tem aí os pregos perfurando mãos e pés de Cristo. Se você notar muito próximo do quadro, você vai ver que há elementos no corpo de Cristo como se desfazendo. Eu já trato desse ponto já. Do lado você tem João
confortando Maria, você tem outra Maria ajoelhada de Cristo, diante de Cristo, adorando o crucificado. Há um pote de mirra, lembrando aí um tipo de anúncio dado já no nascimento de Cristo, que o caminho dele é um caminho de cruz. Do outro lado você tem o João Batista com o texto bíblico aberto. Você tem a ovelha pura e sem mácula ao pé da cruz, carregando um tipo de crucifixo. Você tem João Batista com a Bíblia aberta apontando para o crucificado. Por que o corpo de Cristo se desfaz esse quadro? Matias Grunewald, ele pintou esse quadro, parte de um retábulo maior, para um leprosário. O que ele queria era colocar diante daqueles leprosos que Cristo se desfez do Calvário. Há uma identificação também com aqueles que sofrem o mal físico, o mal da lepra, que na época não tinha cura. Há uma completa identificação entre o nosso Salvador, o Deus encarnado que morre no meu lugar, no seu lugar, em meu favor, em seu favor, e aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Eu queria terminar como ontem, lendo a segunda tese da Declaração de Cambridge, que a gente lembre que a igreja evangélica é a igreja sob a cruz. Igreja evangélica é a igreja que prega a cruz. Igreja evangélica é aquela que se identifica com o crucificado. O que é loucura para os intelectuais, o que é loucura para os moralistas, o que é loucura para aqueles que querem tentar chegar a Deus pela via mística. A segunda tese, então, é solos Christus. Vamos ler, então, a reafirmação e depois a negação. Vamos lá? Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Vamos orar, depois os irmãos Wesley e Marlene vão nos dirigir com alguns louvores. Senhor Deus, nós somos pecadores. Como o teu servo escreveu na Reforma, nós lutamos com o nosso pecado e fomos derrotados por nossas transgressões e iniquidades. Nós, sem Deus, somos um miserável saco de pó e vermes. Senhor, mas adoramos e louvamos, porque o Senhor não nos entregou a nossa miséria e pecado. O Senhor enviou teu único filho, o filho do teu amor, para morrer por nós do Calvário. Deus, perdoa-nos porque temos tentado chegar ao Senhor por estradas idolátricas, estradas que o Senhor rejeita, estradas que terminam em confusão. Ó Deus, ajuda-nos, dá graça, dá teu Espírito, para que nós fiquemos firmes em Cristo crucificado. Ó Deus, ajuda-nos a amar a cruz, ajuda-nos a pregar a cruz, ajuda-nos, ó Deus, a sermos igreja sob a cruz, ajuda-nos a sermos consolados e confortados pela cruz. Ó Deus, ajuda-nos a pregar a cruz, e somente a cruz, porque é em nome do crucificado que oramos. Amém.